aí, pessoal? Chegou a hora da gente embarcar em uma aventura pelo país para conhecer verdadeiros tesouros da nossa cultura. Animados? Bom, e como essa é uma viagem longa, eu que não ia fazer sozinha, não é? Opa! Você acha que eu ia perder essa chance? Não, eu já tô pronto. Mas, antes de embarcar, precisamos relembrar alguns conceitos. Vamos nessa? Nosso país transborda cultura e isso todo mundo sabe. Mas vocês sabiam que foi em 1937 que foi criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou IPHAN? Neste momento, também foi estabelecida uma legislação que fundamenta até hoje a proteção desses bens. Foi instituído, por exemplo, o tombamento, que garante a preservação do nosso patrimônio cultural material, como cidades, edifícios ou obras de arte e objetos. Anos mais tarde, em 1988, com a Constituição Federal, esse conceito de patrimônio cultural foi atualizado. Começam a ser consideradas como patrimônio cultural aquelas coisas que trazem consigo referências à nossa identidade, ação e memória enquanto brasileiros. O nosso patrimônio cultural imaterial. Esse patrimônio cultural e material é fundamentado nas pessoas. Mais do que a materialidade dos objetos, ele fala sobre o que eles significam, quais conhecimentos foram utilizados para fazê-los e como eles são repassados, modificando-se de geração para geração. E é por isso que, para preservar esse patrimônio, foi criado um novo instrumento de proteção: o registro. E sabe o que pode ser registrado? As celebrações, formas de expressão, saberes e lugares que representam a cultura do nosso povo. De agosto de 2000 até agosto de 2021, o IPHAN reconheceu 50 bens de natureza imaterial como patrimônio cultural do Brasil. E são por eles que vamos viajar agora. Mas, antes, vocês precisam saber que apesar de alguns bens serem típicos de determinadas localidades, outros estão presentes em vários estados ou até no país inteiro. Assim, há bens registrados por estado, mas há outros de abrangência regional e até nacional. E aí, prontos para a viagem? Vamos nessa! São bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil e que aparecem em todo o nosso país. O Ofício das Baianas de Acarajé. Com seus tabuleiros cheios de delícias, as baianas de Acarajé são as donas da receita, do tempero e da tradição. O fazer dessa iguaria, que tem como base o bolinho de feijão com azeite de dendê, gera renda para as famílias e também celebra a devoção aos orixás, porque a religiosidade é parte fundamental desse rito originado no candomblé, mas que se tornou um símbolo da identidade da Bahia, espalhado pelas ruas e cidades de todo o país. A roda de capoeira. Uma manifestação presente nos 4 cantos do país e que simboliza a riqueza da nossa cultura mundo afora. Não à toa, a roda de capoeira também é conhecida pela Unesco desde 2014 como um patrimônio cultural da humanidade. Suas cantigas e movimentos revelam as visões de mundo, tradições e valores dos afro-brasileiros e carregam consigo uma história de resistência e solidariedade. E o ofício dos mestres de capoeira. Por quê? Para ter capoeira, tem que ter também alguém responsável por compartilhar os rituais e caminhos dessa herança cultural. É por isso que, junto com a roda, o ofício dos mestres de capoeira também foi registrado, em reconhecimento a esse saber tão necessário e símbolo de resistência, memória e ginga em todo o país.
Agora vamos conhecer os bens que estão presentes em áreas que ultrapassam fronteiras e envolvem vários estados ou até mesmo regiões. Veja só! O modo de fazer viola de coxo. A viola de coxo é o instrumento usado para tocar o ritmo musical conhecido como cururu e, com ele, se dançar o siriri. Os chamados mestres cururueiros são os responsáveis pela música, mas também por fazer as violas, usando materiais tradicionais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O jongo no Sudeste. Pelos 4 estados da região Sudeste, nos quintais das periferias das cidades e em algumas comunidades rurais, as rodas de jongo são uma forma de expressão que tem sua origem ainda durante os tristes tempos da escravidão. Com a percussão dos tambores, a dança e os enigmas cantados, eles louvam seus ancestrais e divindades e reafirmam sua identidade. Os saberes e práticas associados ao modo de fazer bonecas Carajá. O povo indígena Carajá reside em áreas que englobam os estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Ali, com barro, cinzas e água, as mulheres contam e continuam a história de seu povo. Geram renda e ensinam sobre os mitos, os rituais, a natureza e a vida cotidiana. E sabe como elas fazem tudo isso? Moldando e pintando bonecas de cerâmica, chamadas de Ritichocô. Ritichocô, expressão artística e cosmológica do povo Carajá. Não só os modos de fazer, mas os símbolos e significados da produção das Ritichocô também é considerado patrimônio cultural. Também englobando os estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins, esse reconhecimento celebra as bonecas, não apenas como brinquedos, mas como representações criativas e artísticas da identidade Carajá. O fandango caiçara, uma forma de expressão típica das comunidades caiçaras do litoral sul de São Paulo e norte do Paraná. O fandango caiçara é fortemente relacionado com as atividades rurais e se caracteriza pelas relações de troca. É assim, vizinhos ou amigos ajudam uns aos outros em determinada função, como erguer uma casa ou preparar a lavoura. E, como retribuição, se prepara um baile cheio de moda de viola e danças marcadas pelas batidas dos tamancos. Quanta diversão, né? O teatro de bonecos popular do Nordeste. Mamulengo, de Pernambuco, Babau, na Paraíba, Casimiro Coco, no Ceará, João Redondo e Calunga, no Rio Grande do Norte. A tradição atravessou o país, do Nordeste ao Distrito Federal. Hoje, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste representa a criatividade, a arte e a memória do nosso povo, expressos na produção de bonecos, na contação de histórias e nas relações entre os criadores e o público. A literatura de cordel. Você já viu uns livretos coloridos com títulos curiosos, ilustrados em xilogravura? E você? Não? Não conhece a xilogravura? Calma aí que eu vou explicar. É uma técnica bem antiga que produz imagens em madeira e que aqui no Brasil é tradicionalmente associada justamente ao Nordeste e à literatura de cordel. Essa rica mistura de gênero literário, práticas culturais e tradição que atravessa o país deixando suas marcas em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. Ufa! A ciranda do Nordeste. Essa é uma forma de expressão que reúne música, poesia e dança de roda. A ciranda do Nordeste é o caçula entre os bens registrados e teve esse reconhecimento em 2021.
Em Alagoas, na Paraíba e especialmente em Pernambuco, ela acontece como um fazer coletivo que desperta entre seus participantes a ideia de união e pertencimento. E aí, pessoal? Vocês também não acham impressionante o tamanho do nosso Brasil e toda a diversidade que existe no nosso território? Com certeza! Essa diversidade cultural é tamanha que, para registrar todos os bens culturais e materiais do nosso país, foi preciso categorizá-los em 4 livros de registro com as celebrações, formas de expressão, saberes e lugares. Será que vocês conseguem perceber em que livro cada um dos bens que estamos falando está registrado? Olha, quero ver, hein? Agora é hora de conhecer os bens culturais registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, que a gente vai encontrar em diferentes estados. Começando pela região norte. Vamos nessa? No Amapá, a gente encontra a arte Kuziwa, pintura corporal e arte gráfica Wayampi, que reúne a pintura corporal e a arte gráfica dos povos Wayampi, indígenas que habitam dezenas de aldeias na região do Amapá. Com padrões gráficos ensinados pelos espíritos, que são considerados os verdadeiros donos dos desenhos, eles criam códigos para representar os seres e suas histórias e os compartilham através do tempo. Essa forma de expressão tão singular e brasileira é também reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade. E também no Amapá temos o Mar Abaixo, uma manifestação cultural que se originou entre os africanos escravizados e foi se transformando com influências da religiosidade católica. Hoje é com saias rodadas e coloridas que se dança o mar abaixo, com muita graça e devoção. O canto, conhecido como ladrão, é parte da prece e uma lembrança dos hinos de lamento cantados nos navios negreiros. Já no Amazonas temos a Cachoeira de Iauaretê, lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri. Apesar do nome, a Cachoeira de Iauaretê, ou Cachoeira da Onça, como também é conhecida, não é uma daquelas grandes quedas d'água como muitos podem imaginar, mas uma grande corredeira onde se encontram os rios Uaupés e Papuri. Entre as pedras, ilhas e caminhos de água estão marcadas as histórias da origem de 14 diferentes etnias indígenas que consideram aquele um lugar sagrado. O sistema agrícola tradicional do Rio Negro. A paisagem ao longo do Rio Negro, no Amazonas, se transforma de região para região, gerando diferentes formas de caçar, pescar e plantar, de produzir alimentos, objetos e moradas, e de proteger a biodiversidade. Nesse percurso, vários povos indígenas tecem sua relação com a natureza e, a partir daí, desenvolvem suas formas de viver em um complexo conjunto de saberes. O Complexo Cultural do Boi-Bumbá do Médio Amazonas e Parintins. Junho é mês de celebração na região do Médio Amazonas e de Parintins, no estado do Amazonas, por causa do Boi-Bumbá, um folguedo popular cheio de dança, música e encenações. Como boi de terreiro, boi de rua e boi de arena, esse verdadeiro complexo cultural é símbolo das tradições amazônicas e dos povos que formaram a região. No Pará, a gente pode vivenciar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. No segundo domingo de outubro, Belém, a capital do Pará, recebe uma das maiores celebrações religiosas do mundo, que além de patrimônio de todos os brasileiros, também é patrimônio da humanidade. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré reúne milhões de pessoas em uma festa que é sinônimo de fé e solidariedade, mas também de música, comida e diversão.
Por 15 dias são feitas peregrinações em várias cidades até o momento da procissão principal, embalada por muita emoção e devoção dos fiéis. As festividades do glorioso São Sebastião na região do Marajó. No Pará, na ilha de Marajó, é comum encontrarmos os sinais de devoção a São Sebastião, santo protetor e guerreiro. Mas é no mês de janeiro que uma tradicional celebração modifica o cenário e a fé toma as ruas como verde, vermelho e branco nas festividades do glorioso São Sebastião, com peregrinações, dança, rezas, folias e ladainhas. O carimbó. O carimbó é uma forma de expressão musical, acompanhada da dança e da poesia, que resulta das influências indígenas, africanas e europeias na formação do povo. Os instrumentos, muitas vezes feitos pelos próprios carimbozeiros, carregam muitas das dimensões e símbolos dessa manifestação cultural que é referência, orgulho e identidade de seus praticantes. O modo de fazer cuias no Baixo Amazonas. As comunidades que moram às margens do rio Amazonas, no Pará, enriquecem nossa cultura com seus saberes e fazeres de herança indígena. Por ali, existe um conhecimento que é só das mulheres: o modo de fazer cuias do Baixo Amazonas. A cuia é um potinho ou cumbuca, mas essas são especiais, feitas artesanalmente a partir dos frutos de uma planta chamada cuieira e ornamentadas com desenhos cheios de significados culturais. E nos outros estados da região norte que não mencionamos, podemos encontrar os bens que estão em todo o país, como explicamos antes. Agora, bora para a região centro-oeste? Em Goiás, temos a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Assim como em outros cantos do país, a cidade de Pirenópolis, em Goiás, mantém viva a tradição portuguesa de celebrar a devoção ao Divino Espírito Santo com uma grande festa popular. Por ali, o ritual é marcado por folias, coroação do imperador, missas e folguedos e, claro, pelas cavalhadas, seu momento mais famoso, quando ocorre a encenação de uma batalha medieval com bandeiras coloridas, homens a cavalo e muitos mascarados. E temos também a Romaria dos Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade. Essa é mais uma festividade religiosa de Goiás, mas dessa vez para celebrar o Divino Pai Eterno. A tradição começou no ano de 1840, quando encontraram na cidade de Trindade um medalhão considerado milagroso. Por causa dele, a região se tornou ponto de encontro do catolicismo popular, já que durante a festa religiosa, milhares de famílias se dirigem de suas cidades para lá em carros de madeira puxados por bois em prova de devoção ao divino. No Mato Grosso encontramos o ritual Ianquá do povo indígena Inauê-Nenauê. Todos os anos, no noroeste do Mato Grosso, o povo indígena Inauê-Nenauê realiza o ritual Ianquá, sua mais longa e importante celebração, que dura 7 meses ao todo e tem como seu ponto alto uma pesca coletiva para ofertar peixes aos espíritos Iacairiti. O ritual todo inclui uma série de saberes relacionados aos mitos, à religiosidade e aos conhecimentos da natureza. E no Mato Grosso do Sul temos o banho de São João de Corumbá e Ladário, uma celebração que mistura os rituais católicos e das religiões de matriz africana, reunindo o culto a São João Batista e ao orixá Xangô.
Além dos ritos religiosos, a manifestação cultural também envolve a decoração de altares e andores, a queima de fogueiras e o levantamento de mastros. No dia 24 de junho, a população pantaneira se encontra às margens do Rio Paraguai para o ritual do banho da imagem do santo e orixá. Hora de desembarcar na região Nordeste, pessoal! Na Bahia, além dos bens que já vimos com abrangência nacional e regional, encontramos muitos outros. São eles: a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, uma celebração que mistura as raízes do catolicismo e das religiões afro-brasileiras. A Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim acontece em janeiro, em Salvador, desde 1745. E faz parte da identidade dos soteropolitanos, que comparecem em peso nas novenas e missas, nos afoxés e no samba, no cortejo e na lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, realizada em referência a Oxalá. O samba de roda do Recôncavo Baiano. Música, dança, ritmo e festa. O samba de roda do Recôncavo Baiano é uma das mais vibrantes formas de expressão da nossa cultura, uma joia brasileira, mas que também é reconhecida como patrimônio da humanidade. Foi lá, na Baía de Todos os Santos, que germinou esse símbolo de resistência, beleza e criatividade, que reúne a viola, o pandeiro, o prato e faca e a poética da língua portuguesa com várias tradições dos africanos escravizados. O Bembé do Mercado. Também no Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Amaro, acontece o Bembé do Mercado, uma celebração religiosa composta por expressões culturais fundamentais para a identidade do povo de Santo. No Bembé, realizado sempre no dia 13 de maio, o candomblé sai do terreiro e toma conta das ruas, em cerimônias repletas de rituais, mas também com muita festa, capoeira e samba de roda. No Ceará é possível conhecer a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha. 13 de junho é dia do santo casamenteiro, milagreiro e padroeiro da cidade de Barbalha. Em sua homenagem, uma grande celebração toma conta do Cariri cearense na Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio. Um belo exemplo de como os brasileiros são mestres na arte de misturar brincadeira e devoção. Seu ponto alto é o carregamento do pau da bandeira, transportado por 7 quilômetros até ser hasteado na frente da igreja matriz, em meio a muita música, bandeirolas, rezas, folguedos e brincadeiras. Já no Maranhão temos o tambor de crioula do Maranhão. Nas ruas, praças e terreiros, essa é uma celebração que acontece em louvor a São Benedito, ou só mesmo pelo prazer da umbigada. As mulheres cantam e dançam com suas saias de estampas coloridas, enquanto os homens marcam o ritmo no batuque de seus tambores, reunindo passado e presente e valorizando a história e a raiz africana. E o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. A grande estrela dessa celebração é o Bumba Meu Boi do Maranhão. Como na festividade amazônica, essa também é chamada de complexo cultural, porque envolve uma série de saberes e expressões, como performances, coreografias, confecção dos instrumentos e bordados. Misturando os santos juninos e os orixás, voduns e encantados, tudo acontece em torno da história do boi e cada região tem um sotaque próprio, que é seu jeito característico de brincar. E é mais um bem que representa o Brasil na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Na Paraíba encontramos a Feira de Campina Grande. Além das festas juninas e do forró,
a cidade paraibana de Campina Grande tem uma feira que é um de seus maiores símbolos. Conhecida como a Feira das Feiras, a Feira de Campina Grande tem cerca de 75 quilômetros de cores, aromas, rimas e canções, mas principalmente de muita identidade cultural e história do povo nordestino. Em Pernambuco, observamos outros tantos bens culturais tradicionais do estado. São eles: a Feira de Caruaru. Não é por acaso que dizem por aí que a Feira de Caruaru são muitas em uma só. Ela cresceu junto com a cidade de Caruaru e é um de seus maiores símbolos. Por lá, a gente vê de tudo: comércio de gado, bandas de pife, redes de tear, raízes medicinais, sarapatel, bonequinhos de barro como os de Mestre Vitalino e muito mais. Ela é ponto de encontro, de troca e de continuidade das tradições e da criatividade do Nordeste. O frevo! Uma expressão cultural que faz a gente pular e se emocionar pelas ruas das cidades pernambucanas de Recife e Olinda. Assim é o frevo, que carrega a alegria do carnaval, mas também é crítica social em forma de música, dança e poesia. As canções, a ginga, o jogo de braços e de pernas e a tradicional sombrinha colorida são a cara e o jeito dessa beleza que é tão nossa. Mas também é patrimônio cultural de toda a humanidade. O maracatu de baque solto, uma expressão cultural que tem como seu maior símbolo o personagem do caboclo de lança e envolve performances cheias de adereços, versos improvisados, um batuque inesquecível e uma dança guerreira que remete aos movimentos dos trabalhadores dos canaviais. Também conhecido como maracatu rural, ele reúne festa e tradição aos rituais sagrados da Jurema, denominados como o segredo do brinquedo. O maracatu nação. Tente não se confundir, porque esse aqui é o maracatu nação, também conhecido como maracatu de baque virado, em referência ao tipo característico de batuque marcado pelas alfaias. Tradicional de Recife e repleto de símbolos dos terreiros de Xangô, essa expressão cultural encena um cortejo real, representando coroações de reis e rainhas do Congo, região onde estão as raízes de muitos afro-brasileiros. O cavalo marinho. Você pode até achar que estamos confundindo bicho com manifestação cultural. Mas não, o cavalo marinho é uma brincadeira popular que inclusive varia de outra festa com o nome de animal, o Bumba Meu Boi. Como um grande teatro popular, reúne até 76 personagens diferentes, conduzidos por canções, coreografias, poesia e religião, em espetaculares apresentações que muitas vezes viram noites e podem durar mais de 19 horas. E o caboclinho, uma manifestação cultural que toma conta das ruas de diversas cidades durante o carnaval, feita por grupos populares e misturando elementos das tradições indígenas e africanas. Essa é uma brincadeira cheia de dança, música e adereços repletos de plumas e brilhos. Ah, e claro, com a inesquecível presença da preaca, um instrumento em forma de arco e flecha, típico dessa forma de expressão. Já no Piauí temos a produção tradicional e práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí. O caju é uma das frutas que mais carrega o gostinho do Brasil. E é dele que se produz a cajuína, um líquido doce e cristalino, feito com muito carinho e tradição por diversas gerações de famílias do Piauí, que incluem a bebida em seus rituais de hospitalidade e bem-querer. Assim, elas compartilham saberes,
técnicas e rituais de degustação que tornam tudo ainda mais especial. No Rio Grande do Norte encontramos a Festa de Santana de Caicó, que reúne muitas festas dentro de uma só e movimenta toda a região do Seridó, no Rio Grande do Norte. A celebração da Festa de Santana ocorre sempre às voltas do Dia da Santa em 26 de julho, incluindo ritos, missas, procissões, muito festejo, músicas, cavalgada e comidas tradicionais, além do emocionante momento do beija. Quando os devotos demonstram seu afeto e devoção pela Santa Católica. E, finalmente, no Sergipe temos o modo de fazer renda irlandesa. Uma tradição bem brasileira, diretamente da cidade de Divina Pastora, em Sergipe. Mas foi da herança europeia que as mulheres dessa região aprenderam a fazer a renda de agulha, utilizando como suporte o lacê, um cordão brilhoso que tece uma trama sofisticada. Essa série de saberes e fazeres são fonte de trabalho e referência cultural para centenas de artesãs, que produzem sempre em grupos e geram com isso o seu sustento. Antes de partirmos para a região sudeste, vale destacar que em Alagoas também se encontram aqueles bens tão especiais e presentes em vários locais, como o caso do cordel e do teatro de bonecos. Agora, apertem os cintos. Vamos seguir viagem neste tour. No Espírito Santo encontramos o ofício das paneleiras de goiabeiras. No bairro de Goiabeiras Velha, em Vitória, centenas de artesãs paneleiras moldam a argila manualmente e as secam ao sol. Depois, queimam a cerâmica a céu aberto e impermeabilizam com tintura de tanino, usando as mesmas técnicas e a série de conhecimentos que aprenderam com suas mães, suas avós e bisavós, para a produção de lindas panelas onde mais tarde serão servidas as típicas muquecas capixabas e muito mais. Incrível, né? Já em Minas Gerais, temos o modo artesanal de fazer queijo de Minas, nas regiões do Cerro e das serras da Canastra e do Salitre. Repare bem no nome. Não foi o queijo que foi reconhecido como patrimônio cultural, e sim o conjunto de conhecimentos para a sua produção. Como dizem em Minas Gerais, é o jeitinho mineiro de fazer um queijinho? Esses saberes vão além de uma receita, são um traço da identidade das pessoas envolvidas e um jeito bem-sucedido e gostoso de aproveitar o leite que é produzido nessas regiões. O toque dos sinos em Minas Gerais. Do alto das igrejas, o primeiro badalo ecoa pela paisagem com o som que encanta quem passa e quem fica. Nas cidades de São João del Rei, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, Cerro, entre outras tantas, o toque dos sinos é uma manifestação cultural que envolve a comunidade e a religião. Cada ocasião tem seu toque. Nos dias festivos, ritmos acelerados. Nos dias fúnebres, mais solenes. E assim seguem os sinos, conversando entre si e com a cidade. E o ofício dos sineiros. Como os sinos não se badalam sozinhos, é preciso valorizar as pessoas que realizam e continuam com esses rituais tão importantes para Minas Gerais. Os sineiros sabem de cor a estrutura, a composição e o repertório de pancadas, badaladas, repiques e dobres corretos para cada ocasião. Mas são também eles os responsáveis por repassar, geração a geração, esses códigos que encantam e preenchem as cidades mineiras. No Rio de Janeiro, observamos a Festa do Divino de Paraty. Em mais uma das celebrações em devoção ao divino existentes pelo país, o Rio de Janeiro tem a sua Festa do Divino Espírito Santo de Paraty. Então, não se confunda não, veja só.
Nessa aqui, também tem folia, império e coroação, porque esses elementos vêm da tradição portuguesa, mas cada canto se apropria de um jeito. E em Paraty, por exemplo, tem até um almoço com distribuição de doces e carne abençoada. As matrizes do samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba Enredo. Essa forma de expressão tão brasileira traz consigo influências do jongo, do maxixe, do samba de roda baiano e das marchinhas de carnaval. Juntos, eles se transformam na alegria poética de três matrizes: o Partido Alto, associado ao cotidiano e aos improvisos; o samba de terreiro, que vive nas rodas de samba e quadras das escolas; e o samba enredo, que a gente conhece dos desfiles de carnaval. E em São Paulo podemos ver o sistema agrícola tradicional de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Um valioso conjunto de técnicas, saberes e fazeres carregados pelos quilombolas através dos anos e utilizados ainda hoje para plantar e proteger a nossa diversidade agrícola, mas também cultural. Com ele, mais do que a forma certa de plantio e colheita, usando as técnicas da roça de Coivara, ganham também continuidade as formas de festejar, socializar, rezar e comer. E agora, vamos para a nossa última parada, região sul. Estamos chegando! Aqui, fora as manifestações nacionais e regionais que já vimos, como o próprio fandango caiçara no Paraná, a gente pode encontrar em Santa Catarina a procissão do Senhor dos Passos de Santa Catarina. Há mais de 250 anos, a capital, Florianópolis, recebe uma celebração religiosa de tradição católica e ocorre antes da Páscoa em um simbólico relato da paixão de Cristo e seu Calvário. Essa manifestação cultural tem entre seus momentos mais marcantes a lavação da imagem do Senhor Jesus dos Passos, a missa dos enfermos, a peregrinação e transladação das imagens e a procissão do encontro, que segue da catedral para a Capela do Menino Deus. E por fim, no Rio Grande do Sul temos a Tava, lugar de referência para o povo guarani. Entre as ruínas de pedra das missões jesuíticas da cidade de São Miguel, se encontra a Tava, lugar de referência para o povo guarani. O local, construído do esforço e da resistência ao apagamento de sua cultura, é considerado sagrado para os indígenas da região, porque reconta a história dos Guarani e comunica, através do tempo, sobre seus valores e crenças. E as tradições doceiras da região de Pelotas e Antiga Pelotas. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, é possível encontrar um tesouro adocicado em quindins, pessegadas, camafeus, ninhos e marmeladas, entre outros quitutes. São doces finos ou coloniais, produzidos de forma artesanal e delicada, mas que traduzem a história do lugar, suas contradições e trajetórias. O reconhecimento ultrapassa as receitas e alcança os sabores, as relações de afeto e todos os sentidos transmitidos nesse importante conjunto de saberes. E assim chegamos ao final da nossa viagem. Quanta coisa pudemos aprender, não é verdade? Você fazia ideia de quanta coisa incrível e diferente tinha por esse país afora? Mas olha, todas essas manifestações e bens culturais que vimos até aqui não são os únicos desse Brasilzão todo, não. Muitos estados e municípios possuem legislações próprias para tratar a preservação e a promoção do patrimônio cultural. Será que tem alguma aí onde você mora? Agora que você já sabe quais são os bens considerados patrimônio cultural do Brasil, que tal pesquisar se a sua região, o seu estado ou mesmo a sua cidade não tem mais
bens culturais registrados. Bora pesquisar, galera? Ah! E vocês repararam que, entre todos esses bens que vimos, 6 estão inscritos na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco? São eles: o samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte Kuziwa, o frevo, o Círio de Nazaré, a roda de capoeira e o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ufa! Deu até uma canseira boa depois dessa viagem toda. Mas todo esse passeio nos faz lembrar o quanto a cultura brasileira é rica, diversa e precisa de nós para ser preservada. Ela acontece aqui, entre nós, e nós é que somos seus verdadeiros guardiões. E preservar o patrimônio cultural imaterial depende disso, que a gente o conheça, visite, reze junto, celebre, brinque. As tradições, festas, saberes e toda essa beleza que vimos aqui precisam da nossa valorização. Pois é. Somos nós que vamos levar esse conhecimento até vocês. Mas são os mais jovens que vão lembrar, viver, celebrar e levar todas essas coisas para as próximas gerações, que depois vão levar para as próximas e próximas e próximas. A cultura se transforma porque ela é dinâmica como a vida, mas nós somos responsáveis por tratá-la como o verdadeiro tesouro que ela é. E conhecer é mais uma maneira de preservar e fortalecer a nossa cultura. Bom, nossa missão termina por aqui. Mas vocês acham que essa viagem acabou? Que nada! Para completar nosso percurso, seu professor vai desenvolver atividades incríveis sobre esse tema, que eu tenho certeza que despertou curiosidade e afeto em cada um de vocês. Tô certa? Então, boa atividade, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tchau!